Fala galera, beleza? Bom, só recapitulando aqui o que a gente viu na aula passada, né? Eu falei que a geometria que nós iremos estudar durante esse ano letivo é a geometria que foi sistematizada e registrada em livros pelo grego Euclides, tá certo? Foi ele quem deu aí uma tonalidade mais lógica, mais filosófica para a geometria que nós conhecemos hoje, certo? E a base de toda a geometria aí de Euclides tem aí como referência a noção intuitiva de ponto, reta e plano. Também falei sobre os segmentos de reta, que são nada mais e nada menos que partes de uma reta, ok? Então, quando eu tenho aqui, ó, porque nós sabemos que a reta ela é algo intuitivo, certo? Ela é algo que não tem aí a noção que nós temos de reta é intuitiva, né? É algo infinito. Mas quando eu considero um segmento, eu estou levando em conta um pedaço dessa reta que tem começo e fim, que é representado aqui, ó, por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então vocês podem ver, ó, quando eu tenho AB, isso quer dizer segmento AB. O começo é o A e o fim é o B, como vocês podem ver aqui na figura. Aqui nós temos outros segmentos, ó, segmento CD, segmento EF, segmento GH. Todos eles obedecem essa lógica de representar aí os seus extremos, ó. Os pontos que representam seus extremos, ó, todos são aqui ilustrados por letras, né? Letras maiúsculas do nosso alfabeto. Tá vendo? Ó? A, B, C, D, E, F, G, H. Pois bem, agora eu quero falar aqui sobre revisar com vocês, ó, o conceito de razão de dois segmentos de reta. Quando eu quero calcular a razão entre dois segmentos, em outras palavras, eu quero então dividir o valor de um pelo outro. Ou seja, razão nada mais é, ó, que o resultado de uma divisão, certo? Então, vamos aqui, ó, eu quero calcular a razão entre AB e CD. Eu tenho a seguinte divisão, ó, AB está para CD, AB dividido por CD. Aí você pode me dizer assim, mas professor, aí nós temos, ó, isso aqui me lembra muito uma fração. Pois bem, ó, a gente sabe que fração é o que? É uma divisão, certo? Então, toda vez que eu estiver falando aqui, ó, vamos combinar as palavras razão, divisão e fração, eu estou querendo dizer a mesma coisa, certo? É como se tivéssemos aqui três palavras que são sinônimas, ou seja, palavras que são diferentes, mas que têm aí o mesmo significado, tá bom? Então é isso, ó. Segmento AB está para CD, é assim que se lê quando eu estou diante de uma razão. Mas aí no caso o que eu preciso fazer, ó, é dividir a medida do segmento AB pela medida do segmento CD. Então nós teremos o seguinte, ó, 2 dividido para 4. E realizando essa divisão, eu vou encontrar o quê? O valor 0,5, tá certo? Aí você se pergunta, beleza, já entendi que razão é uma divisão, isso é tranquilo. Agora fica aquela pergunta, para que, né, qual é a utilidade de realizar esse cálculo? Para que é que serve calcular aí a razão entre dois segmentos? E a resposta é a seguinte, ó. O intuito de se calcular uma razão é fazer um tipo de comparação. Ou seja, se o resultado aqui, ó, entre a razão entre AB e CD deu 0,5, o que é que lembra o 0,5? Esse número aí, ó, é a metade de 1, concordo? Ou seja, se eu tenho aqui o AB, o segmento AB e o segmento CD, e eu obtenho 0,5 como a divisão de um com o outro, em outras palavras, eu posso interpretar essa resposta que o segmento AB, ó, comparado a CD, ele é o que? É a metade.
Ó, 2 é a metade de 4. Então é isso. Quando eu estou calculando uma razão, eu estou realizando uma divisão e o intuito aqui é fazer uma comparação. Outra coisa, ó, muito importante lembrar que no cálculo da razão, a ordem dos segmentos importa. Uma coisa é eu calcular AB está para CD. Agora, se fosse o contrário, CD está para AB, ó, aí teríamos que a divisão seria de quem por quem? O 4 dividido para 2, certo? E aí o resultado seria 2, certo? No caso, a interpretação dessa resposta diz o que, né? Diz que o CD, o segmento CD comparado a AB, ó, ele representa o que? Ele representa o dobro, né? O CD representa o dobro de AB. Então, as interpretações são um pouco diferentes, porque aí ó, a ordem dos segmentos no cálculo da razão interessa. É importante você levar em conta isso, ok? Agora vamos aqui recapitular ó, outro assunto que nós vimos semana passada, quando eu falei sobre segmentos que são proporcionais. Os segmentos eles são proporcionais numa determinada ordem quando eles formam uma proporção. E o que é que nós entendemos aqui sobre proporção? Vejam bem, ó, pegando aqui os valores, ó, as razões, a B está para CD, certo? Ó, e a razão EF está para GH, ó, nós temos que verificar se essas duas razões são iguais. Se isso aqui tudo ó, forma uma igualdade. Se isso acontecer, ok, estamos diante de uma proporção. Proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Aí podemos fazer isso de duas maneiras. O primeiro modo é verificar, a gente vai aqui verificar ó, se o resultado das divisões em ambos os casos vai dar o mesmo valor. Então, como você já sabe, ó, a gente viu agora há pouco no slide anterior, se você divide aí 2 para 4, isso vai dar o quê? Vai dar 0,5. Beleza. Será que a divisão de 3 para 6 também dá 0,5? Então, se você dividir aí, ó, pode até conferir, 3 dividido para 6 também vai dar o quê? Vai dar 0,5. Então, no caso aí, ó, vocês podem ver que as duas razões, elas são iguais, ó. Ambas as divisões nos deram o mesmo resultado. Ou seja, nós temos aqui, ó, uma proporção, onde o resultado da divisão, das duas divisões, ó, das duas razões, deu o valor em comum, o valor único, que é igual a quanto? 0,5, certo? Então, de um modo geral, ó, eu tenho que AB está para CD, assim como EF está para GH. E aí vocês podem perceber ó, que aqui nós temos a letra K, ó, que representa justamente o resultado em comum das duas razões. Essa letra K, ó, esse valor 0,5, nesse caso específico, é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade, certo? Então, essa letra K chama-se constante de proporcionalidade. E nesse exemplo específico, a constante é igual a 0,5. Tranquilo? Agora, outra maneira de verificar se segmentos em uma determinada ordem formam uma proporção é você ó, aplicar a multiplicação cruzada, certo? Que consiste né, na seguinte lei, que em uma proporção ó, o produto dos meios deve ser igual ao produto dos extremos, tá bom?
Então, toda vez que eu for trabalhar aqui com multiplicação cruzada, eu estou levando em conta isso, ó, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Mais uma vez, trabalhar com a igualdade dessas duas razões e vou aplicar aqui, ó, a multiplicação cruzada. Vamos verificar se realmente vai aí acontecer, ó, vai ocorrer a igualdade dos produtos. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes 6 e do outro lado nós temos 3 vezes 4. Então, vocês podem ver, ó, que do lado de cá, 3 vezes 4 é igual a 12. Do lado de lá, 2 vezes 6 também são 12. 12 é igual a 12. Isso confirma o que já sabemos. Isso quer dizer, ó, que esses 4 segmentos, nessa ordem, são proporcionais. Então, essa é outra maneira de você verificar se você está ou não diante de uma proporção. Temos aqui agora outro exemplo. Ó. Aqui nós temos que os segmentos GH, EF, CD e AB, ó, nessa ordem, formam uma proporção. Vamos então aqui verificar. Ó. Trabalhando com esses valores que foram dados, ó, e construindo aqui a igualdade, a proporção, podemos verificar de fato se isso é ou não uma proporção daquelas duas formas que eu já falei. A primeira maneira, identificando o valor do K, e a outra forma, né, aplicando a multiplicação cruzada. Vou começar aqui, ó, procurando o valor da constante. Para isso, eu devo investigar se o resultado dessas duas razões aqui, ó, dessas duas divisões, vai dar o mesmo valor. Vamos olhar aqui, ó, 75 dividido para 25, isso dá o quê? Dá 3. E 15 dividido para 5 vai dar o quê? Também vai dar o número 3. Ou seja, em ambas as razões, ó, nós obtivemos o mesmo resultado. É o valor constante, ó, o valor de K, certo? Então, devido a isso, temos sim, aqui, ó, nesse caso, uma proporção, onde a constante de proporcionalidade, ó, vai ser aí, no caso, o número 3, tá certo? Ó, o valor de K é o número 3. Essa é uma maneira, uma forma de você verificar se está ou não diante de uma proporção. A outra forma, ó, é você aplicar a multiplicação cruzada, ou cruz credo, né, como alguns falam, um apelido aí da propriedade. Então você realiza as duas multiplicações, ó, nas duas diagonais, e vamos aqui analisar se o produto, né, se os dois produtos vão resultar no mesmo valor. Então vocês podem verificar aí, ó, se você realizar as multiplicações 75 vezes 5 e 15 vezes 25, em ambas as multiplicações, iremos obter o mesmo resultado, que é 375. Ou seja, né, são iguais. E mais uma vez confirmamos, verificamos, que aqui nós temos 4 segmentos nessa ordem que são proporcionais. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó, um contra-exemplo. O que é isso, né? É um exemplo de segmentos que não são proporcionais. Vejam só, aqui diz assim, ó, dados os segmentos AB, que é igual a 6 centímetros, CD, que mede 3 centímetros, EF, de 8 centímetros, e GH, de 2 centímetros, verifique se são proporcionais nessa ordem. Então, montando aqui, ó, a igualdade das razões formadas por esses segmentos, nós temos isso, ó, 6 está para 3, certo? Assim como 8 está para 2. Nosso intuito é verificar se estamos ou não diante de uma proporção. Então, podemos fazer isso de duas maneiras. A primeira forma
identificando o valor de K. Para isso, a divisão, o resultado das duas divisões tem que ser o mesmo valor. Será que isso acontece aqui? Ó? Vamos ver. Se você dividir aí 6 para 3, você vai encontrar quem? O número 2, o resultado 2. Se você divide aí o 8 para 2, ó, você vai encontrar quem? O 4. Ou seja, ó, as duas razões, ou as duas divisões, ó, não tiveram o mesmo resultado. Aqui deu 2 e aqui deu 4. Ou seja, não existe aí, não possui a constante de proporcionalidade. Então, só fazendo isso aqui, ó, eu já sei que não estou diante de uma proporção. Ou seja, esses 4 segmentos, eles não são proporcionais, certo? A outra forma é aplicando a multiplicação cruzada. Se você realizar aí, então, o cruz credo, ó, vamos ver, 6 vezes 2, será que é igual a 8 vezes 3? Então, você vai concluir o que? 6 vezes 2 são 12, né? 8 vezes 3 são 24. Isto é, 12 não é igual a 24. Não temos aqui aquela igualdade que deveria ter. Não obedeceu, então, a multiplicação cruzada. Então, a conclusão é que esses segmentos, nessa ordem que foi dada, eles não são proporcionais. Tranquilo? Agora vamos aqui para alguns exercícios. Ó. Nós temos aqui esses 4 segmentos de reta, GH, EF, CD e AB. E a questão fala que eles são, sim, proporcionais. O nosso intuito é descobrir o valor de x. Vamos procurar resolver, ó, encontrar a solução desse problema usando aí os dois modos. O primeiro, buscando o valor de x através do valor de k. Ou seja, ó, vamos descobrir aqui primeiro o valor do k. Como eu sei que isso aí é uma proporção, isso quer dizer que o resultado dessas duas divisões aqui, ó, deve dar o mesmo valor, o valor de k, certo? Então, nessa primeira razão, nessa primeira divisão, eu tenho que o resultado entre a divisão entre 16 e 4 vai ser quem? Ó? Vai ser 4. Então, para que isso aí seja realmente uma proporção, a divisão de 12 para x também tem que ser 4. Certo? O 4 é o valor da constante. Ó. Agora você se pergunta, beleza, eu sei que o resultado de 12 para x tem que ser 4, então me pergunto, qual é o valor de x, né? Qual é o valor que o x tem que assumir para que, quando o 12 for dividido por ele, o resultado dê 4? E aí, você sabe, né? 12 dividido para qual número tem que dar 4? Chegamos à conclusão que o valor de x tem que ser quem? Tem que ser o 3, né? Porque 12 dividido para 3 vai dar 4. E assim nós encontramos a solução do problema. Essa é uma forma, né? É uma maneira de você raciocinar e resolver a questão, certo? A outra forma, né, nós temos novamente aqui a proporção. Para encontrar o valor de x, você pode aplicar a multiplicação cruzada. Ó, fazendo aí, ó, nós teremos uma equação, ó, porque, né, ó, ficou 16 vezes x, 16x, né, ó, e 12 vezes 4, 48. Isolando o x, quer dizer que esse 16 que está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que x é o resultado da divisão de 48 para 16, que vai dar também quem? Ó? 3. Ou seja, o mesmo resultado que tinha dado usando aí o outro método. Em ambos os casos, né, em ambos os métodos, nós chegamos na mesma resposta. Então fica aí a reflexão, né? Poxa, quando é que eu devo usar o método da constante, procurando o valor de k? Quando é que eu devo utilizar a multiplicação cruzada? A resposta é depende. Haverão
casos, né, haverão proporções em que elas serão mais simples, ó, como essa. Então, procurando o valor do K, vai ser mais simples de resolver, mais prático. Porém, também haverão outras proporções em que elas terão um formato mais complexo, certo? Uma aparência mais complexa, e resolver pela multiplicação cruzada será mais conveniente. Vocês vão ver isso, ó, no próximo exemplo. Pronto, nós temos aqui agora, ó, uma proporção. A questão, ela deu essa proporção aqui, ó, e ele procura, a questão pede que a gente determine o valor de x. E aí? Percebam que essa proporção, ó, tem um formato, tem uma aparência um pouco diferente, né, um pouco mais complexa do que a do exemplo anterior. Então, fazer ela procurando pelo valor de K não é que seja impossível, tá certo? Porém, dará um pouquinho mais de trabalho. A sugestão que eu dou para resolver essa questão é a gente utilizar, então, a propriedade da multiplicação cruzada, certo? Então, vamos fazer aqui, ó, o cruz credo e levar em consideração que tudo isso aqui que eu estou marcando, ó, circulando aí de vermelho, representa um número só. Então, ele vai ser multiplicado, tudo isso aí vai ser multiplicado por quem? Ó? Por 6, certo? E na outra diagonal, o 5 vai ser multiplicado pelo 4. Então, bora lá, né? Ó, fazendo aí, ó, montando a nossa equação, nós teremos que 6, ó, o 6 vai multiplicar o x mais 1, ó, é a representação dessa multiplicação que está nessa diagonal aqui, ó. 6 vezes x mais 1 é igual, então, ao resultado da multiplicação aí de 5 por 4. Agora, bastante cuidado com essa equação aqui, ó, porque antes de nós utilizarmos a manipulação dos termos, separar aquilo que tiver com letra com aquilo que for só número, temos que perceber, ó, que desse lado esquerdo nós temos uma multiplicação. Esse 6 aqui, ó, ele deve multiplicar os valores que estão dentro dos parênteses, tá certo? Então, o que eu devo fazer? Eu devo utilizar a propriedade distributiva, que afirma o seguinte, ó, quando você estiver diante de um cálculo como esse, o valor que está fora dos parênteses, ele deve multiplicar todos os valores que estão dentro dos parênteses, certo? Ou seja, o 6 ele vai multiplicar tanto o x quanto o mais 1. Levando então isso em consideração, né, essa propriedade, ó, nós teremos o que? 6 vezes x vai dar 6x, 6 vezes mais 1, mais 6. E do outro lado, ó, 5 vezes 4, 20. Agora, beleza, né? Ficou uma equação simples, uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos manipular os termos, ou seja, esse mais 6 passa para o outro lado diminuindo. Então, eu tenho que 6x é igual a 14, que é o resultado da subtração de 20 por 6, né? 20 menos 6 são 14. Isolando o x, ó, esse 6 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que x é a divisão do 14 para 6. Podemos dividir, né? Se formos fazer isso, nós iremos encontrar uma dízima periódica. Outro modo de representar essa resposta é por uma fração mais simples, né? Ou seja, eu posso pegar essa fração aí, ó, e simplificar, ou seja, dividir em cima e embaixo por um mesmo número. No caso aí vai ser 2, ó. 14 é divisível por 2 e o 6 também é divisível por 2. Fazendo isso, nós iremos encontrar a fração 7 terços, que vai ser então o valor de x que a questão estava procurando, tá certo? Então, essa questão, ó, foi um exemplo que mostra que usar aqui a multiplicação cruzada, ela foi mais útil, né? Foi mais conveniente para podermos então encontrar a solução da equação.
Agora nós temos aqui, ó, uma outra proporção. Estão vendo, ó? Que mais uma vez tem uma aparência um pouco mais complexa, certo? E por causa disso, eu sugiro que a gente mais uma vez aplique a multiplicação cruzada para que a gente possa ter um bom êxito na resolução dessa questão. Ó, esse x mais 1 representa somente um número e esse x menos 1 também representa somente um número. Aplicando então a multiplicação cruzada, ó, como é que vai ficar, né? Dessa forma, ó. Perceba que o 3 daqui, ó, dessa diagonal, está multiplicando o x mais 1. Então, por isso que eu coloquei o x mais 1 dentro dos parênteses. E do outro lado, ó, o 2 está multiplicando a expressão x menos 1. Por isso que eu coloquei o x menos 1 entre parênteses. Então, vocês podem perceber que nós temos aqui, ó, em ambos os membros, duas multiplicações, certo? Então, mais uma vez, eu vou aplicar a propriedade distributiva tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Então, fazendo as devidas multiplicações, ó, nós iremos obter a equação 3x mais 3, que resulta dessa multiplicação, igual a 2x menos 2, que resulta dessa outra multiplicação. Agora, aplicando aqui as devidas manipulações, ó, o que é que vai acontecer, né? Esse mais 3 passa para o outro lado negativo e esse 2x passa aí para o lado esquerdo negativo, ficando dessa forma, ó. Repito, 3x, aqui, ó, era mais 2x, ó, ficou aqui menos 2x. E aqui eu repeti o menos 2, e aqui que era mais 3, passa para o lado direito, menos 3. Para finalizar, ó, 3x menos 2x vai dar 1x. E do lado direito, ó, não esquecer, ó, nós temos menos 2 com menos 3. A regra que você vai usar aqui, qual é? Números com sinais iguais, o que é que você precisa fazer? Você soma eles dois e conserva, certo? Ó, repete o sinal. Ou seja, x é igual a quanto? Ó? Menos 5. Porque eu somei eles dois, ó, 2 mais 3, 5. E eu repeti, ó, conservei o sinal. Certo? Essa é, então, a solução dessa equação que provoca, que faz com que isso aqui, ó, seja uma proporção, certo? E agora, para finalizar, ó, o último exemplo dessa videoaula. Temos o seguinte: os segmentos de reta AB, CD, EF e GH são proporcionais nessa ordem. Algumas de suas medidas são AB, que mede 5 cm, CD, que mede 4 cm, e EF, que mede 3 cm. A pergunta é: qual é a medida do segmento que falta? Vocês podem ver que a medida que está faltando, ó, é do segmento GH. Vamos aqui montar a proporção. AB está para CD, assim como o EF está para GH. Aqui está representado, ó. E a nossa missão é procurar o valor do segmento GH, que eu estou representando aqui por X. Pegando os valores que estão no enunciado e substituindo aqui, ó, na proporção, eu tenho o seguinte: que 5 está para 4, assim como 3 está para x. Nosso intuito é encontrar o x. Vou mais uma vez aplicar a multiplicação cruzada, o cruz credo. Assim sendo, eu terei que 5x, que é o resultado da multiplicação dos números que estão nessa diagonal, ó, é igual a 12, que é o resultado da multiplicação dos números que estão nessa diagonal. 4 vezes 3, 12. Isolando o x, então esse 5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E aí eu tenho que x é o resultado da divisão de 12 para 5. Realizando essa divisão, teremos então que x é igual a 2,4, ou seja, a opção correta
vai ser o item E, ok? Então, mais aí, ó, resolvemos mais uma questão envolvendo a noção de proporção, certo? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários ou entre em contato comigo, tá certo? E eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima videoaula. Falou!